Olá, meus alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Astra Educa Concursos. Hoje vamos trabalhar um tema extremamente importante para a sua prova da Marinha SMV, o sistema ortográfico em vigor, a acentuação gráfica e o uso correto do sinal indicativo de crase. Esses assuntos são sempre cobrados em concursos militares e exigem atenção aos detalhes. Para começar, vamos falar sobre o sistema ortográfico atual. Ele reúne as regras de escrita que usamos hoje no Brasil e inclui todas as mudanças do acordo ortográfico. O que isso significa para você, candidato? Significa que a banca vai cobrar a grafia correta das palavras, especialmente aquelas que geram dúvida, como o uso de X e CH, S e Z, SS e C, além da distinção entre G e J em palavras derivadas. Também é comum que a prova explore palavras que perderam o trema, como linguiça e tranquilo, e o uso correto do H em palavras que iniciam vocábulos derivados. Tudo isso faz parte da ortografia em vigor. Agora vamos entrar no estudo da acentuação gráfica, um dos conteúdos que mais derrubam candidatos por causa das exceções. Começando pelas oxítonas, que são palavras com a última sílaba tônica, elas recebem acento quando terminam em A, E, O, seguidas ou não de S, como em sofá, café e paletós. Também recebem acento quando terminam em EM ou ENS, como em armazém e parabéns. Em provas, isso aparece constantemente. Quando falamos das paroxítonas, que têm a penúltima sílaba tônica, precisamos lembrar de um detalhe importante. A regra geral é que elas não recebem acento, por isso acentuamos somente os casos especiais, como palavras que terminam em L, N, R, X, PS, como têxtil, hífen, caráter, córtex e bíceps. Também incluem-se aqui as formadas com ditongos abertos, como fiéis, anéis e herói. Outro grupo importante são aquelas terminadas em I ou U, formando hiato, como saída e baú. Esses casos são decisivos na prova. As proparoxítonas são as palavras com a antepenúltima sílaba tônica, e aqui temos uma regra extremamente simples: todas são acentuadas, sem exceção. Exemplos como médico, exército, público e lâmpada aparecem com frequência. Ainda na acentuação, você precisa dominar as regras sobre hiatos, principalmente quando envolvem as vogais I e U tônicas, como em saía, país e baú. Também deve prestar atenção às exceções, como nas palavras em que o I ou U aparecem após um ditongo, caso de rainha, que não recebe acento. Depois de revisar as regras de acentuação, chegamos a um dos assuntos mais temidos, mas que pode se tornar simples quando compreendido: a crase. Antes de mais nada, é essencial entender que a crase nada mais é do que a fusão da preposição a com o artigo feminino a. Para saber se deve ou não usar crase, você precisa responder a duas perguntas básicas. O verbo ou a expressão exige a preposição a? E a palavra seguinte aceita artigo feminino? Se as duas respostas forem positivas, então ocorre crase. A crase é obrigatória em várias situações. Ela aparece antes de palavras femininas que admitem artigo, como em vou à escola ou retornarei à cidade. Também aparece nas locuções femininas, como em à tarde, à medida que, à procura de e à noite. É obrigatória diante de horários determinados, como em o evento começa às 14 horas. Outro ponto importante é o uso da crase diante de nomes próprios femininos que admitem artigo, como em cheguei à Bahia ou voltei à França. E não podemos esquecer as expressões que envolvem a palavra moda, mesmo quando ela está implícita, como bife à milanesa ou feito à mão. Por outro lado, a crase nunca deve ser usada antes de palavras masculinas, como em vou a pé. Também não é usada antes de verbos, já que verbos não admitem artigo, como em a partir de agora ou a seguir. Não ocorre diante de pronomes pessoais ou de tratamento, como em entreguei a ela ou enviei a Vossa Excelência. E não se usa crase quando as palavras se repetem, como cara a cara ou dia a dia. Um dos métodos mais eficientes para confirmar se há crase é a técnica da substituição. Funciona assim: troque o termo feminino por um termo masculino equivalente. Se ao substituir surgir a forma ao, então no feminino ocorrerá crase. Por exemplo, se você diz vou à escola, substituindo por um termo masculino temos vou ao colégio. Como aparece ao, no feminino é a. Essa técnica resolve a maioria das dúvidas. Agora vamos estudar um ponto central da morfologia,
que é a estrutura e a formação das palavras, além das classes de palavras e dos processos de flexão nominal e verbal. Esse tema aparece com frequência em provas de concursos, inclusive no concurso da Marinha SMV, e entender isso com profundidade ajuda a interpretar textos, reconhecer funções gramaticais e resolver itens que exigem análise precisa da língua. Primeiro, é importante compreender o que é morfologia. Morfologia é a área da gramática que estuda a forma das palavras, como elas são constituídas, como se modificam e como se classificam. Quando analisamos uma palavra, observamos sua estrutura, sua origem e o papel que ela desempenha dentro da frase. A estrutura das palavras envolve os elementos formadores, como o radical, que é a base de sentido, a parte que carrega o significado essencial. Também temos os afixos, que são os prefixos e sufixos usados para alterar ou ampliar o sentido da palavra. O prefixo vem antes do radical, dando ideias como negação, intensidade, repetição ou contraposição. O sufixo vem depois do radical, podendo formar novas palavras ou expressar flexão de gênero, número ou classe gramatical. Há também o tema, a vogal temática, a desinência e outros elementos que a banca pode cobrar quando pede uma análise mais técnica da estrutura interna das palavras. Sobre os processos de formação de palavras, é fundamental diferenciar derivação e composição. A derivação ocorre quando uma nova palavra se forma a partir de outra, pela adição de afixos ou pela modificação da estrutura. Na derivação prefixal, temos apenas prefixos ligados ao radical. Na derivação sufixal, apenas sufixos. Há casos em que os dois aparecem juntos, formando a derivação prefixal e sufixal. Existe ainda a derivação regressiva, em que uma palavra de classe diferente surge por redução da forma primitiva, e a derivação imprópria, em que uma palavra muda de classe sem modificação na forma. Na composição, por outro lado, duas ou mais bases se unem, formando uma nova palavra, como ocorre nos compostos por justaposição ou por aglutinação. Passando agora para as classes de palavras, é essencial reconhecer que cada palavra dentro da frase desempenha uma função específica. Entre as classes variáveis, temos os substantivos, os adjetivos, os artigos, os numerais, os pronomes e os verbos. São chamados de variáveis porque sofrem flexões de gênero, número, grau, tempo, modo ou pessoa. Entre as classes invariáveis estão os advérbios, as preposições, as conjunções, as interjeições e as palavras denotativas. Compreender bem essa classificação permite identificar o comportamento da palavra dentro da oração, entender relações de sentido e resolver questões que exigem a análise da função gramatical. Agora, vamos falar sobre flexão. A flexão nominal acontece com substantivos, adjetivos, pronomes, artigos e numerais. Ela envolve principalmente as categorias de gênero, número e grau. O gênero distingue masculino e feminino. O número diferencia singular e plural. E o grau indica aumento ou diminuição de intensidade ou tamanho, como aumentativos e diminutivos. Já a flexão verbal é mais complexa, porque envolve tempo, modo, número, pessoa e voz verbal. Cada verbo carrega desinências que revelam se a ação está no presente, no passado ou no futuro, se expressa certeza, dúvida ou desejo, e se é praticada pelo sujeito ou sofrida por ele. Dominar essas flexões é decisivo para interpretar correlações dentro da frase, identificar a função dos termos e evitar armadilhas comuns da banca que muitas vezes explora detalhes como variação irregular, mudanças no radical durante a conjugação ou flexões que podem alterar completamente o sentido de uma oração. Por fim, é importante lembrar que morfologia não deve ser estudada apenas como memorização de regras, mas como compreensão do funcionamento da língua. Quando você entende como as palavras se estruturam, como se formam e como se flexionam, você lê melhor, interpreta melhor e acerta mais questões de prova. Agora vamos trabalhar a organização sintática da frase e do período, um tema que aparece com muita frequência nas provas da Marinha SMV e que exige do candidato uma compreensão sólida da estrutura da língua. Quando falamos em sintaxe, estamos nos referindo ao modo como as palavras se organizam dentro da frase para transmitir sentido. A sintaxe analisa as relações entre os termos, mostra quem exerce a ação, quem recebe essa ação e como cada elemento contribui para a construção do significado.
Para começar, é importante diferenciar frase, oração e período, porque muitas questões confundem esses conceitos ou exigem que o candidato reconheça a estrutura apresentada. A frase é toda a unidade de sentido completo. Ela pode ser formada por uma palavra, por um conjunto de palavras ou por uma oração inteira. O ponto principal é que a frase transmite uma ideia completa, mesmo que não haja verbo. Quando você diz atenção, silêncio ou mar calmo, isso já constitui uma frase, porque comunica algo fechado em si. A oração, por sua vez, é uma estrutura que gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Sempre que houver verbo, existe oração. O verbo é o núcleo da oração e organiza os demais elementos ao seu redor. Uma oração pode expressar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Em síntese, toda oração é frase, mas nem toda frase é oração, porque uma frase pode não ter verbo. O período é o conjunto de uma ou mais orações. Quando o período tem apenas uma oração, chamamos de período simples. Quando tem duas ou mais, chamamos de período composto. O período é delimitado por sinais de pontuação forte, como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação. Depois de entender essa diferença, precisamos analisar a estrutura da frase. A frase é formada por termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Os termos essenciais são aqueles indispensáveis para a construção do sentido básico da oração, o sujeito e o predicado. O sujeito é o termo de que se declara algo, e o predicado é a declaração propriamente dita. O predicado é sempre organizado pelo verbo, que é o núcleo sintático da oração. O sujeito pode ser simples, composto, oculto ou indeterminado. A banca costuma explorar esses tipos, tentando fazer o candidato confundir um sujeito composto com uma enumeração dentro do predicado, ou levando-o a interpretar como sujeito oculto algo que na verdade é indeterminado. O predicado pode ser verbal, quando o núcleo é o verbo, nominal, quando o núcleo é um predicativo, ou verbo nominal, quando há a combinação de ação com estado. Os termos integrantes são aqueles que completam o sentido do verbo ou do nome. Aqui entram os complementos verbais, que podem ser objetos diretos e indiretos, e os complementos nominais. É muito comum a banca cobrar a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal, especialmente quando a palavra vem acompanhada de preposição. Saber identificar quem pratica e quem recebe a ação é fundamental para acertar esse tipo de questão. Já os termos acessórios têm função de ampliar, explicar ou especificar ideias. Nessa categoria estão os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais e os apostos. Embora sejam acessórios, eles influenciam fortemente a interpretação semântica. Muitas vezes, a banca usa um adjunto adverbial deslocado para testar se o candidato compreende o efeito da pontuação ou da ordem sintática. É essencial também perceber como a estrutura da frase pode mudar de acordo com a ordem dos termos. A ordem direta da língua portuguesa é sujeito, verbo e complementos. No entanto, o português aceita amplamente a ordem indireta, e as bancas exploram isso para avaliar se o candidato consegue entender deslocamentos sem interpretar de forma equivocada. A inversão de termos não altera a função sintática, mas pode alterar o destaque ou a ênfase, e isso pode ser cobrado nas questões de interpretação. O estudo da organização sintática da frase e do período também envolve compreender como as orações se conectam dentro do período composto. A relação entre coordenação e subordinação vai aparecer de forma mais detalhada em outro conteúdo, mas aqui já é importante entender que o modo como as orações são organizadas dentro do período afeta diretamente a construção do sentido geral do texto. O uso de conjunções, vírgulas e conectivos é fundamental para reconhecer a função de cada oração e interpretar adequadamente seu valor semântico. Dominar a organização sintática da frase e do período é fundamental para resolver questões de análise sintática, de pontuação, de estruturação textual e até de interpretação. Quanto mais você entende o funcionamento interno da frase,
mais preparado fica para enfrentar questões complexas, que muitas vezes são resolvidas apenas pela identificação correta de sujeito, predicado, complementos e adjuntos. Agora vamos avançar em um tema essencial dentro da organização sintática do português: a ordem direta e inversa, além dos processos de subordinação e coordenação, tanto nos seus valores sintáticos quanto semânticos. Esse conteúdo aparece frequentemente nas provas da Marinha SMV porque está diretamente ligado à interpretação de textos, à pontuação e ao entendimento da estrutura lógica das frases. Quanto mais domínio você tiver desses conceitos, mais facilidade terá para identificar funções sintáticas, relações entre ideias e efeitos de sentido produzidos pelo autor. Para começar, vamos falar sobre a ordem direta e a ordem inversa. A ordem direta é aquela estrutura padrão da língua portuguesa em que os termos aparecem organizados da seguinte forma: sujeito, verbo e complementos. Essa organização facilita a leitura, torna o texto mais fluido e menos sujeito a ambiguidades. Por exemplo, quando eu digo, o marinheiro realizou o procedimento, tudo está disposto de forma linear e natural. A banca gosta desse tipo de exemplo porque é o modelo básico a partir do qual se entende as mudanças causadas pela inversão. A ordem inversa ocorre quando um ou mais elementos são deslocados da posição tradicional. Esse deslocamento pode colocar o objeto antes do sujeito, o adverbial no início do período ou até mesmo o predicado inteiro antes do sujeito. Isso não altera a função sintática dos termos, mas modifica o ritmo do texto, cria ênfases e pode afetar a interpretação caso o candidato não esteja atento. Quando eu digo realizou o procedimento o marinheiro, perceba que a frase continua gramaticalmente correta, mas a ênfase recai sobre a ação antes de apresentar o agente. Esse tipo de mudança é muito usado em textos formais, literários e jornalísticos, e frequentemente aparece em questões de sintaxe e interpretação. A banca pode cobrar que você identifique que, mesmo invertida, a função sintática continua a mesma, ou pedir que você analise o motivo da inversão, avaliando o efeito semântico da construção. Saindo da ordem dos termos e entrando na organização das orações dentro do período composto, precisamos compreender bem os processos de coordenação e subordinação. Nas orações coordenadas, cada oração possui autonomia sintática, ou seja, elas não dependem umas das outras para fazer sentido. Quando eu digo, o oficial analisou os documentos e autorizou a embarcação, tenho duas orações que se articulam no mesmo nível, mantendo independência estrutural. A coordenação é marcada principalmente por conjunções coordenativas ou, em alguns casos, pela simples justaposição. Esse tipo de construção estabelece relações semânticas como adição, oposição, explicação, alternativa e conclusão. Por isso, entender o valor semântico da conjunção é uma habilidade indispensável. Quando aparece uma conjunção adversativa, como porém, espera-se uma relação de contraste. Quando surge uma conclusiva, como portanto, temos uma dedução lógica. As questões da Marinha costumam cobrar esse reconhecimento, buscando avaliar se o candidato distingue as funções lógicas expressas pelas conjunções. Já nas orações subordinadas, a relação muda completamente. A subordinação estabelece uma dependência sintática. Uma oração precisa da outra para completar o sentido. É o caso de frases como, o candidato passou porque estudou intensamente. A conjunção porque introduz uma oração subordinada adverbial causal, que explica a causa da ação principal. A oração subordinada não tem autonomia, ela completa o sentido da oração principal, funcionando como termo dentro dela. Esse mecanismo é fundamental para a construção de períodos mais complexos, pois a subordinação permite que funções sintáticas sejam desempenhadas por orações e não apenas por palavras isoladas. Além da função sintática, as orações subordinadas carregam valores semânticos muito específicos. Elas podem indicar causa, consequência, concessão, condição, finalidade, tempo, comparação e assim por diante. Cada conjunção subordinativa cria uma relação lógica distinta, e o domínio desses valores é essencial não apenas para identificar a classificação da oração, mas também para compreender a progressão argumentativa do texto. Saber que, embora introduza uma ideia de oposição que não impede o acontecimento principal, que se marca condição ou que para que indica finalidade, é determinante para resolver questões de interpretação que dependem exclusivamente dessas relações. Coordenação e subordinação também afetam a pontuação. Períodos com orações subordinadas frequentemente exigem vírgulas, especialmente quando a oração é deslocada de sua posição natural. E isso se relaciona novamente com a ordem direta e inversa.
Quando a oração subordinada é antecipada, a vírgula se torna obrigatória, como em embora estivesse preparado, o candidato ficou nervoso. Já na ordem direta, a vírgula pode ser dispensada. Reconhecer essas nuances ajuda você a resolver questões que pedem reescrita, correção ou alteração da pontuação sem prejuízo do sentido. Dominar esses processos significa compreender como as ideias se conectam dentro de um texto. A coordenação organiza informações de maneira paralela e equilibrada, enquanto a subordinação estrutura o pensamento hierarquicamente, colocando uma ideia como principal e outras como dependentes. Entender isso é fundamental tanto para a prova de gramática quanto para a de interpretação. Agora, vamos trabalhar a concordância nominal e a concordância verbal, dois pilares essenciais da norma culta que estruturam a relação entre as palavras dentro de uma frase. Entender esse assunto significa compreender como os elementos se ajustam entre si para garantir clareza, correção gramatical e coerência. Na prova da Marinha, esse é um dos conteúdos que mais aparece em questões de reescrita, análise sintática e interpretação, porque qualquer mudança na concordância pode alterar o sentido da frase. A concordância nominal é a relação entre o substantivo e os termos que o acompanham, como artigos, adjetivos, pronomes e numerais. A regra geral é simples: esses elementos devem concordar com o substantivo em gênero e número. Quando dizemos as embarcações modernas, todos os termos estão ajustados ao substantivo embarcações, que está no feminino plural. Parece básico, mas as bancas gostam de cobrar situações em que a concordância exige atenção especial, como quando o adjetivo se refere a mais de um substantivo. Nesse caso, é possível fazer a concordância com um termo mais próximo ou com todos os termos, aplicando o masculino plural para generalizar. Por exemplo, em uma frase como a disciplina e a coragem militares, o adjetivo está no plural masculino, porque se refere a dois substantivos de gêneros diferentes. Já em a disciplina e a coragem extraordinária, o adjetivo se refere apenas ao substantivo mais próximo. Isso demonstra que a concordância nominal não é apenas mecânica, mas interpretativa. Outro ponto relevante da concordância nominal envolve expressões como é proibido, é necessário e é bom. Essas expressões podem aparecer flexionadas ou não, dependendo da estrutura que as acompanha. A flexão ocorre quando existe um substantivo determinado logo após a expressão. Por isso dizemos é proibida a entrada, mas é proibido entrar. Questões desse tipo aparecem frequentemente, porque exigem que o candidato reconheça a função sintática do termo que vem depois do adjetivo, identificando se é um substantivo determinado, um substantivo genérico ou um verbo no infinitivo. Agora, entrando na concordância verbal, estamos falando da relação entre o verbo e o sujeito. A regra geral diz que o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito, e essa regra é absoluta na norma culta. No entanto, a Marinha gosta de cobrar situações em que o sujeito é composto, indeterminado ou possui elementos que podem induzir ao erro. Quando o sujeito é composto e aparece antes do verbo, a regra indica que o verbo deve ir para o plural. Assim, dizemos, o marinheiro e o comandante chegaram. Porém, quando esse sujeito composto aparece depois do verbo, há duas possibilidades. O verbo pode ir para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Por isso, tanto chegaram o marinheiro e o comandante, quanto chegou o marinheiro e o comandante estão corretos. Esse detalhe costuma derrubar muitos candidatos porque exige atenção à ordem dos termos na frase. Outra situação clássica envolve o uso do verbo ser. O verbo ser tem regras particulares de concordância porque pode concordar com o sujeito, com um predicativo ou com o termo que está sendo especificado. Quando dizemos os documentos eram a prioridade, o verbo concorda com documentos. Mas quando falamos era uma prioridade os documentos, ele concorda com o termo singular uma prioridade. Esse tipo de construção aparece em questões de reescrita e exige sensibilidade para perceber qual elemento está sendo valorizado na frase. Também é importante saber lidar com sujeitos que transmitem ideia de quantidade ou aproximação. Quando usamos expressões como mais de um, menos de dois, a maioria, a maior parte e assim por diante, a interpretação da frase define a concordância. Embora expressões como mais de um exijam verbo no singular, a frase pode ir para o plural se a ação for recíproca, como em mais de um atleta se agrediram.
Esse tipo de detalhe é frequentemente explorado pelas bancas, porque exige interpretação semântica, não apenas memorização da regra. Agora vamos aprofundar um dos temas mais importantes dentro da norma culta, a regência nominal e a regência verbal. Esse assunto está diretamente ligado ao uso adequado das preposições e à relação que se estabelece entre verbos, nomes e seus complementos. Na prática, entender regência significa compreender por que certos termos exigem determinadas preposições, porque algumas expressões variam de acordo com o sentido, e como pequenas alterações na estrutura podem mudar por completo o significado da frase. Nas provas da Marinha SMV, a regência aparece tanto em questões diretas de gramática, quanto em interpretação, reescrita e análise de alternativas que exigem precisão linguística. Para começar, vamos falar sobre a regência nominal. A regência nominal analisa quais preposições determinados nomes exigem. Esses nomes podem ser substantivos, adjetivos ou advérbios. Um erro comum dos candidatos é acreditar que a regência é apenas uma regra decorada, mas, na verdade, ela é fruto do uso formal da língua. Por exemplo, quando dizemos orgulho de, amor por, aversão a, respeito a, confiança em, essas preposições não estão ali por acaso, elas são determinadas por tradição e consolidaram-se no português culto. Se eu digo, tenho orgulho de você, estou usando a preposição adequada porque é assim que a língua organiza essa relação. O mesmo vale para fui fiel aos meus princípios, em que fiel exige a preposição a. A banca gosta de testar esse conhecimento apresentando alternativas em que a preposição é trocada ou omitida, o que compromete a correção gramatical. A regência nominal também está relacionada ao sentido da frase. Existem casos em que um mesmo nome pode variar de preposição conforme o significado desejado. Um exemplo clássico é a palavra gosto. Quando eu digo gosto de música, estou falando de preferência. Porém, se eu digo gosto pela justiça, a expressão já indica inclinação ou tendência. Essa sensibilidade quanto ao sentido é algo que as bancas exploram bastante, porque mostra se o candidato realmente compreende o funcionamento da língua. Agora vamos para a regência verbal, que de modo geral é ainda mais cobrada em concursos. A regência verbal analisa quais preposições acompanham cada verbo, considerando o sentido que ele expressa. Existem verbos transitivos diretos, que exigem complemento sem preposição, verbos transitivos indiretos que pedem complemento com preposição, verbos que podem ter dupla regência e verbos cuja regência muda completamente o significado. Um dos exemplos mais comuns é o verbo assistir. Quando o sentido é ver, ele exige a preposição a, como em assistir ao filme. Esse é um erro recorrente nas provas, porque muitos candidatos dizem assistir o filme, o que foge à norma culta. Porém, quando o sentido é dar assistência, o verbo se torna transitivo direto, como em assistir os doentes no hospital. O mesmo verbo com sentidos diferentes muda completamente a regência, e esse tipo de detalhe é justamente o que a prova tenta capturar. Outro verbo bastante cobrado é preferir. Pela norma culta, preferir sempre exige a preposição a, e não admite reforço de intensidade. Por isso, dizemos prefiro estudar a descansar, e nunca prefiro mais estudar do que descansar. Questões de regência adoram esse verbo porque ele entrega de imediato quem está atento à norma padrão. Verbos como obedecer e desobedecer também causam confusão. Ambos exigem a preposição a, como em obedeci à ordem e desobedeci ao regulamento. Já verbos como visar mudam totalmente de regência conforme o sentido. Quando significa mirar, ele é transitivo direto, como em visou o alvo. Quando significa ter o objetivo de, passa a exigir a preposição a, como em visou a estabilidade. Essa mudança de sentido é um terreno fértil para pegadinhas. Um ponto que precisa ser bem compreendido é o verbo informar. Ele pode assumir diferentes construções dependendo de quem recebe e de quem transmite a informação. Podemos dizer informei o candidato sobre o resultado, informei o resultado ao candidato, ou informei ao candidato o resultado. Todas essas formas estão corretas porque fazem parte do sistema de regência do verbo. Porém, há erros frequentes como misturar as estruturas e dizer informei ao candidato sobre o resultado, o que gera redundância e incorreção. A regência verbal também se relaciona com pronomes oblíquos.
Por exemplo, verbos transitivos indiretos não combinam com pronomes oblíquos átonos diretos. Verbos que exigem preposição geralmente precisam dos pronomes lhe, e lhes nunca o ou a. Por isso dizemos obedeceu-lhe, e não obedeceu ele ou obedeceu-o. Esse ponto aparece muito em provas que misturam regência com colocação pronominal. Outro aspecto importante é observar que muitos verbos de uso cotidiano aparecem errados nas provas justamente porque as pessoas falam de maneira informal no dia a dia. Verbos como namorar e simpatizar são exemplos clássicos. Na norma culta, namorar é transitivo direto, ela namora o rapaz. Já simpatizar exige a preposição com, ele simpatiza com os colegas. Confundir o uso formal com o informal é uma das armadilhas mais exploradas pelas bancas. Dominar regência nominal e verbal exige muito mais do que decorar uma lista de preposições. É entender a lógica interna da língua, perceber como o sentido interfere na estrutura e saber reconhecer construções que, embora pareçam comuns no uso cotidiano, não estão corretas no padrão culto. Para a prova da Marinha SMV, esse domínio é indispensável. Agora, vamos conversar sobre um tema que costuma assustar muitos candidatos, mas que, quando entendido de forma clara, se torna um dos assuntos mais tranquilos das provas de língua portuguesa, a transitividade verbal. Esse conteúdo é essencial porque aparece sempre nas questões da Marinha e de praticamente todos os concursos públicos. Por isso, a ideia aqui é te conduzir como se estivéssemos em sala de aula, destrinchando cada ponto, mostrando onde estão as armadilhas e como garantir que você domine o tema. Primeiro, precisamos compreender que a transitividade verbal nada mais é do que a relação que o verbo estabelece com os termos que o acompanham, principalmente os objetos. Quando dizemos que o verbo é transitivo, estamos afirmando que ele precisa de um complemento para que a ideia seja completa. Quando dizemos que é intransitivo, estamos afirmando que ele expressa uma ação que se basta em si mesma. Essa é a base, e a partir dela, vamos aprofundar. Comece lembrando que todo verbo traz consigo uma ideia de ação, de estado ou de fenômeno. A transitividade surge quando analisamos se essa ideia está completa ou se necessita de outro termo para fazer sentido. Um verbo como chover, por exemplo, é intransitivo. Ele não exige complemento porque a ação já está inteira no próprio verbo. Quando digo choveu ontem, a frase está completa porque esse verbo não pede objeto. Isso é o que chamamos de verbo intransitivo, aquele que não se liga a um complemento essencial. Agora, quando pensamos em verbos transitivos, abrimos um novo horizonte. O verbo transitivo direto é aquele que exige complemento sem preposição. A ação parte do verbo diretamente para o objeto. Quando eu digo o marinheiro consertou o motor, perceba que o verbo consertar pede algo que seja consertado. Esse algo é o objeto direto. Não há preposição intermediando essa relação. O sentido se projeta diretamente para o termo que sofre a ação. Isso é a essência do verbo transitivo direto. Por outro lado, temos o verbo transitivo indireto, que exige complemento introduzido por preposição. Um exemplo clássico é o verbo gostar. Não posso simplesmente dizer eu gosto você. O verbo exige uma preposição. A forma correta é eu gosto de você. Quando a banca quiser te confundir, ela tentará esconder ou modificar discretamente essa relação, e é justamente aí que você precisa estar atento. Se o verbo exige preposição, essa preposição não é opcional, ela é parte estruturante da transitividade do verbo. Há também verbos que são transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Eles exigem dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. É o caso do verbo entregar. Quando digo, o comandante entregou o uniforme aos recrutas, perceba a dupla exigência. Entregou o uniforme traz um objeto direto e aos recrutas traz um objeto indireto. Esses verbos ampliam a estrutura da frase e é comum as bancas explorarem justamente a posição desses dois complementos para verificar se o candidato identifica corretamente a função de cada termo. Existe ainda um caso interessante que costuma cair em prova, o verbo de ligação. Embora não faça parte da transitividade clássica dos verbos transitivos direto e indireto, ele entra na área porque desafia a compreensão do candidato. Verbo de ligação não traz ação, ele apenas conecta o sujeito a uma característica. Verbos como ser, estar, permanecer, tornar-se são exemplos. Eles pedem um predicativo do sujeito, não um objeto.
Por isso, embora façam parte da análise sintática dos termos essenciais, não são considerados verbos transitivos. É importante fazer essa distinção para não confundir complemento verbal com predicativo. Outro ponto fundamental é perceber que a transitividade de um verbo não é sempre fixa. Existem verbos que mudam de significado conforme mudam de transitividade. O verbo assistir, por exemplo, pode ser transitivo indireto quando significa ver, como em assistir ao filme, e pode ser transitivo direto quando significa prestar assistência, como em assistir os feridos. Essa mudança de sentido altera completamente a regência e, consequentemente, a transitividade. A banca adora esse tipo de situação. Quando você analisa a transitividade, não olhe somente para o verbo isolado. Observe o contexto. Pergunte a si mesmo: o verbo precisa de complemento para que a mensagem fique completa? Esse complemento exige preposição? A resposta a essas perguntas define a transitividade do verbo e, de quebra, garante que você entenda a regência envolvida. As duas áreas caminham juntas. Saber transitividade melhora sua regência. Saber regência melhora sua análise sintática como um todo. Por fim, é importante treinar essa identificação dentro de textos. A transitividade verbal não é um conteúdo que você memoriza por meio de listas. Ela é construída pela prática. Quanto mais você lê e analisa a estrutura das frases, mais clara se torna a função de cada verbo e de seus complementos. É isso que diferencia o candidato que acerta por intuição daquele que acerta porque domina o tema. Agora vamos avançar para um ponto essencial da parte de gramática que frequentemente aparece em provas da Marinha: a colocação pronominal. Esse é um tema que causa dúvida porque depende muito do contexto, das regras de atração, das proibições e das situações em que o candidato precisa distinguir o que é permitido e o que não é. Então vamos conversar sobre isso de maneira clara, como se estivéssemos em sala de aula, para que você entenda o funcionamento dos pronomes oblíquos dentro da estrutura da frase. A colocação pronominal trata da posição dos pronomes átonos em relação ao verbo. Esses pronomes são elementos pequenos, mas extremamente importantes. Eles não têm força para iniciar frase e sempre dependem de um verbo. Por isso é fundamental que você compreenda a relação entre eles. Em português, eles podem aparecer em 3 posições: antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Essas 3 posições recebem os nomes de próclise, mesóclise e ênclise. A próclise ocorre quando o pronome vem antes do verbo. Essa colocação é acionada sempre que há algum fator de atração. O fator de atração é qualquer elemento na frase que puxa o pronome para antes do verbo. Esses fatores podem ser palavras negativas, pronomes relativos, pronomes indefinidos, advérbios, conjunções subordinativas e também expressões que indicam dúvida ou desejo. Sempre que um desses elementos aparece antes do verbo, a próclise torna-se obrigatória. Quando digo não me avisaram, a palavra negativa não exige que o pronome venha antes. Quando digo quem me chamou, o pronome relativo quem força a próclise. A banca adora explorar esses casos, especialmente em frases longas nas quais o candidato pode não perceber o elemento atrativo. Depois, temos a ênclise. A ênclise ocorre quando o pronome vem depois do verbo. Essa colocação é típica de frases iniciadas pelo próprio verbo ou situações em que não há nenhum fator de atração. Quando digo entregaram-me o documento, estou diante de uma situação em que não existe nada antes do verbo que atraia ao pronome. No entanto, vale lembrar que a ênclise é proibida no início de frases do português falado no Brasil, quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Nessas situações, entramos na terceira forma de colocação. A mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo. Ela é característica das formas verbais no futuro do presente ou no futuro do pretérito, desde que não exista fator de atração. Quando digo entregar-me-ão os documentos, perceba que o verbo está no futuro do presente. Como não há fator de atração, a regra exige mesóclise. Embora seja uma forma usada com menos frequência no dia a dia, ela aparece com frequência nas provas porque demonstra domínio das regras formais da língua. As bancas gostam de testar justamente esse cenário para verificar se o candidato reconhece quando a ênclise é proibida e a mesóclise é exigida. Um ponto importante é perceber que, apesar de existirem 3 posições possíveis, muitas delas não são escolhas estilísticas, mas sim exigências gramaticais.
A posição do pronome não é livre, ela obedece à presença ou ausência de fatores de atração, à forma do verbo, à posição do verbo na frase e até mesmo ao tipo de estrutura utilizada. Em concursos, o erro mais comum é colocar o pronome depois do verbo, mesmo quando há fator de atração. A frase "não avise-me" está errada, porque a palavra negativa exige próclise. O correto é "não me avise". Outro cuidado fundamental é com a colocação em locuções verbais. Quando há dois verbos juntos, a gramática permite variações. A posição do pronome pode depender do verbo auxiliar, do verbo principal e da presença ou não de fator de atração. Quando digo "vou me lembrar", uso próclise, por causa do fator de atração ou simplesmente por ser uma forma válida. Mas também posso dizer "lembrar-me-ei", caso o verbo esteja no futuro e não haja fator de atração. Em locuções verbais com gerúndio ou infinitivo, é comum o pronome se ligar ao verbo principal, como em "estou me preparando" ou "quero lhe entregar o documento". A banca pode propor frases mais longas para verificar se você sabe onde o pronome pode ser colocado ou se a posição apresentada é proibida. É necessário também observar a questão da colocação pronominal no início de oração. Em português do Brasil, não iniciamos frase com pronome átono. Por isso, construções como "me avisaram ontem" são consideradas inadequadas. O correto é "avisaram-me ontem", com ênclise. Em provas objetivas, o avaliador usa essa regra para eliminar alternativas. Em provas com período longo, quando há vírgula separando orações, o pronome só pode iniciar a oração se houver fator de atração antes dele no mesmo período. Outro ponto que merece atenção é a interferência das expressões expletivas e das orações subordinadas. Quando o pronome aparece em uma oração iniciada por conjunção subordinativa, a próclise torna-se obrigatória. Expressões como "quando me disseram" ou "se me avisarem" não admitem outra forma. É obrigatório que o pronome venha antes do verbo. A chave para dominar colocação pronominal é treinar o olhar para identificar o que vem antes do verbo. Isso determina praticamente tudo. Antes de tomar qualquer decisão, analise se há fator de atração. Analise em que tempo verbal está o verbo. Analise se a frase começa pelo próprio verbo. Ao fazer isso com consistência, você percebe que a colocação pronominal deixa de ser uma decoreba e passa a ser uma leitura natural da estrutura. Com o tempo, você começa a sentir onde o pronome deve ficar. E é exatamente isso que a banca quer verificar. Não apenas se você sabe a regra, mas se sabe aplicá-la de maneira automática, precisa e contextualizada. Agora vamos trabalhar um dos temas mais importantes da prova de língua portuguesa e que costuma derrubar candidatos por pequenos detalhes: a pontuação. A pontuação não é apenas um conjunto de sinais que colocamos por hábito. Ela é um mecanismo que organiza, separa, conecta, esclarece e dá sentido às ideias dentro de uma frase ou de um período. Quando o candidato compreende a lógica da pontuação, ele passa a enxergar a estrutura sintática com muito mais clareza, e isso facilita a interpretação, a revisão textual e a escolha correta em questões de múltipla escolha. A pontuação não deve ser vista como um enfeite. Ela é um recurso gramatical que intervém diretamente no valor sintático e semântico das orações. A vírgula, o ponto, os dois pontos, o ponto e vírgula, o travessão e os parênteses são sinais que refletem a organização interna do período. Cada um deles marca pausas específicas, separa termos secundários, isola elementos explicativos ou intercala informações que não fazem parte da estrutura essencial da frase. A vírgula é o sinal que mais aparece nas provas, porque é também o que mais gera dúvida. Ela não representa uma pausa respiratória, e sim uma pausa sintática. Ela separa termos de mesma função, separa adjuntos adverbiais extensos, isola vocativos, marca a inversão da ordem direta, separa orações coordenadas e isola explicações e comentários. Um dos erros mais comuns é acreditar que a vírgula pode ser usada de forma intuitiva. Isso não existe em concurso. A vírgula só pode ser utilizada quando existe justificativa sintática. Um termo que pertence diretamente ao verbo não pode ser separado por vírgula. O sujeito não se separa do verbo. O verbo não se separa do seu complemento obrigatório.
e o nome não se separa de seu complemento nominal. Por isso, ao estudar pontuação, o candidato precisa entender a função sintática dos termos. A vírgula tem um papel importante nas orações coordenadas. Quando duas orações independentes aparecem lado a lado, a vírgula pode marcar essa divisão. A banca explora muito frases que apresentam duas ações com sujeitos diferentes. Quando isso ocorre, a vírgula é necessária. Já em orações coordenadas unidas por conjunções como e, a vírgula só aparece quando há mudança de sujeito ou quando a conjunção adquire valor adversativo, indicando contraste. A vírgula também desempenha papel central nas orações subordinadas. As orações adverbiais e explicativas costumam vir isoladas por vírgulas. Uma oração adverbial deslocada para o início ou para um meio da frase deve ser isolada. No caso das orações adjetivas, a pontuação distingue o sentido da frase. Quando a oração é explicativa, é obrigatoriamente isolada por vírgulas. Quando é restritiva, não admite vírgula. Isso significa que a pontuação altera diretamente o significado. As provas da Marinha gostam muito de testar exatamente essa mudança de sentido, apresentando frases nas quais a pontuação transforma a abrangência da oração. Os dois pontos também aparecem com frequência. Eles introduzem explicações, exemplos, enumerações, conclusões e discurso direto. Servem como um recurso de antecipação da ideia que será detalhada. Nas provas, aparecem muito em textos jornalísticos e instrutivos, nos quais o candidato deve reconhecer que os dois pontos preparam a entrada de uma informação que amplia o enunciado anterior. O ponto e vírgula, apesar de menos usado no cotidiano, tem função importante. Ele separa orações coordenadas longas, geralmente quando já há vírgulas internas e a separação precisa ser mais forte. A banca utiliza esse sinal para avaliar se o candidato compreende a diferença entre pausa média e pausa longa, dentro do período composto. O travessão é outro sinal que tem funções específicas. Ele pode isolar explicações, inverter estrutura, destacar informações e marcar falas. Muitas vezes ele substitui a vírgula ou os parênteses, produzindo um efeito de destaque mais forte. O examinador pode apresentar alternativas que tentam trocar vírgulas por travessões, e o candidato precisa entender se a troca mantém ou altera a estrutura sintática. Os parênteses, por sua vez, introduzem conteúdos acessórios que não fazem parte da estrutura principal da frase. São informações suplementares, comentários, esclarecimentos ou observações paralelas. Sua presença marca que aquilo que está dentro deles pode ser retirado sem comprometer a inteligibilidade do período. Outro erro comum em provas é associar pontuação à entonação da fala. Isso não existe na gramática normativa. A pontuação está sempre relacionada à organização dos termos. Por isso, estudar pontuação exige domínio das funções sintáticas, identificação de orações e percepção do que é essencial ou acessório dentro da frase. A pontuação também interfere diretamente na coesão textual. Quando você usa uma vírgula para indicar deslocamento de termo, está contribuindo para o ritmo. Quando usa dois pontos para introduzir um argumento, está organizando a progressão do texto. A banca pode apresentar enunciados nos quais a pontuação incorreta prejudica a clareza, e cabe ao candidato identificar qual alternativa oferece a construção mais organizada. O estudo de pontuação exige análise e treinamento constante. O candidato deve observar como o período se estrutura, qual é o núcleo do sujeito, qual é o complemento, se há oração explicativa, se existe adjunto adverbial deslocado, se existe conjunção adversativa ou aditiva com mudança de sujeito. A partir dessa análise, fica mais fácil decidir onde a vírgula pode ou não ser usada. Quando você domina isso, percebe que boa parte das questões de pontuação nada mais é do que a aplicação prática das regras de sintaxe. Ao dominar a pontuação, o candidato aumenta sua capacidade de interpretação, melhora a escrita, ganha clareza e segurança. E, principalmente, passa a enxergar a frase de forma lógica. O objetivo deste estudo é fazer você reconhecer o momento certo de usar cada sinal e entender que a pontuação é uma ferramenta de organização e precisão, não um adorno. Para encerrarmos este vídeo, reforço que dominar pontuação é essencial para a sua aprovação no concurso da Marinha SMV. Quando você entende a lógica por trás de cada sinal, sua leitura fica mais clara,
sua escrita mais precisa e sua interpretação muito mais segura. Continue firme, revise sempre que necessário e mantenha constância nos estudos.